Agora vamos ver alguns outros conceitos também importantes. Vamos começar com o volume deslocado. O volume deslocado é o volume definido pelo percurso que o pistão faz desde seu ponto mínimo de contração até seu ponto máximo de compressão. Para um cilindro de simples efeito, só há compressão do gás do lado da tampa, ou seja, o volume deslocado por ciclo, que é igual a VD, será calculado pela equação VD igual a π sobre 4 vezes S, que é o percurso do pistão, vezes o diâmetro do cilindro elevado ao quadrado. Também temos outro conceito que já foi mencionado anteriormente, que é o volume morto. A necessidade de se deixar um espaço entre o cilindro e a face do pistão em ambos os lados, com o objetivo de acomodar as dilatações de origem térmica do cilindro, do pistão e sua haste, resulta num volume que é denominado de volume morto e que tem grande importância no desempenho do compressor alternativo de pistão. Nos cilindros de simples efeito, apenas o volume morto do lado da tampa tem influência no desempenho do compressor, enquanto nos de duplo efeito, esta influência ocorre nos dois lados. Este volume está representado no cilindro de simples efeito como sendo denominado genericamente de V0, e V0 é igual a V3, como foi mostrado anteriormente. Em muitos cilindros, o volume morto é projetado para que, além de permitir as dilatações de origem térmica, também seja utilizado para ajustar a vazão ou a capacidade do compressor, o que será mostrado mais adiante. O volume morto, em geral, é expresso em percentual do volume deslocado, que é uma característica do projeto do cilindro. A razão entre o volume morto e o volume deslocado é definido como sendo o clearance do cilindro, em geral expresso em percentual, como mostrado na equação. C é igual a 100 vezes V0 sobre VD. A eficiência volumétrica teórica mede o nível de enchimento do cilindro. Ela pode ser calculada na admissão ou descarga, sendo mais usual no cálculo termodinâmico dos compressores alternativos calculá-la na admissão. A eficiência volumétrica teórica não considera os vazamentos que ocorrem através das válvulas de admissão e descarga e pelas vedações do pistão e da haste. Para corrigir estas imperfeições, são utilizados fatores de ajuste, conforme será mostrado na próxima videoaula. A eficiência volumétrica teórica medida na admissão, como foi mencionado anteriormente, consiste em que o gás que foi retido no interior do volume morto se expande durante o processo 3-4 e impede que o cilindro seja cheio com o gás oriundo exclusivamente da admissão, nos ciclos subsequentes ao primeiro. Para expressar esta perda de vazão, define-se a eficiência volumétrica teórica, ΔV, como sendo a razão entre o volume aspirado e o deslocado expresso em percentual. Então, a eficiência volumétrica na aspiração é igual a 100 vezes volume aspirado sobre volume deslocado. Da figura, pode-se deduzir, então, que a eficiência volumétrica na aspiração também seria igual a V1 menos V4 sobre V1 menos V3. Mas foi convencionado o V3 como sendo igual ao volume morto, ou seja, V0. Então, a equação fica sendo igual a V1 menos V4 sobre V1 menos V0. Considerando-se que o processo 3-4 de expansão é adiabático e reversível, pode-se escrever também que a pressão em 3 vezes o volume em 3 elevado ao coeficiente adiabático K é igual à pressão em 4 vezes o volume em 4 elevado ao coeficiente adiabático K. E rearrumando, temos uma versão da equação que fica sendo igual a P3 sobre P4 igual a V4 sobre V3 elevado a K, onde P3 é igual a P2 também e P4 igual a P1. A equação anterior pode também ser reescrita da seguinte forma, em função não de V3, senão de V0. Rearrumando os termos,
podemos ter uma expressão em função de V4, como sendo igual a V4 igual a V0 vezes P2 sobre P1, tudo isso elevado a 1 sobre K. Substituindo então V4 na definição da eficiência volumétrica, tem-se que a eficiência volumétrica fica sendo igual a V1 menos V0 vezes P2 sobre P1, tudo esta razão entre pressões elevado a 1 sobre K, e tudo isto sobre V1 menos V0. Lembrando que V1 é igual a VD mais V3, que ao mesmo tempo é igual a VD mais V0. Lembrando que V0 foi adotado convencionalmente para definir o volume morto. Da definição do clearance, tem-se que C é igual a V0 sobre VD. Da figura, ou do diagrama, pode-se tirar ainda que V1, o volume N1, é igual ao volume deslocado, mais o volume morto, que é igual a 1 mais C vezes o volume deslocado. Substituindo-se o valor de V1 na equação da eficiência volumétrica, lembrando-se de que P1 é igual a PA, ou seja, a pressão de admissão, e P2 é igual a PD, ou seja, a pressão de descarga, e após rearrumar os termos e expressar a notação percentual, tem-se finalmente a equação para o cálculo da eficiência volumétrica teórica medida na admissão em função da pressão de descarga, da pressão de admissão, do coeficiente adiabático K e do clearance. Desta equação, ainda pode-se concluir que quanto maior for o clearance, menor será a eficiência volumétrica. Também podemos concluir que quanto maior for a razão de compressão, menor será a eficiência volumétrica. E, finalmente, quanto maior for o expoente adiabático do gás, maior será a eficiência volumétrica. Agora vamos falar da eficiência volumétrica teórica medida na descarga. A eficiência volumétrica teórica medida na descarga é definida como sendo a razão entre o volume descarregado, o VDESC, e o volume deslocado, o VD, expressa em percentual. Então, eta VD é igual a 100 vezes VDESC sobre VD. Da figura ou do diagrama, podemos extrair algumas informações importantes, como que VDESC é igual a V2 menos V3, e sabendo que V3 foi convencionalmente assumido como V0, o volume morto, e V0 é igual a C vezes VD, então o volume descarregado é igual a V2 menos C vezes VD. Trabalhando essa expressão e arrumando os termos, chegamos a uma expressão da eficiência volumétrica medida na descarga, como mostrado no slide, e além disso, desprezando a notação de percentual, e finalmente, rearrumando os termos, teríamos a expressão de eta VD igual a C, entre colchetes, inicialmente, abro parênteses, razão PD sobre PA elevado a 1 menos K, menos 1, mais razão PD sobre PA elevado a 1 menos K. Desta última equação, tem-se que, em sendo negativo o valor da expressão entre colchetes, com o aumento do clearance, a eficiência volumétrica se reduz, e terá o valor máximo quando a expressão entre colchetes for nula, e este máximo é igual a PD sobre PA elevado a menos 1 sobre K. Esta forma de medir a eficiência volumétrica se torna interessante quando se deseja avaliar o desempenho das válvulas de descarga, pois ela mede o percentual do percurso do pistão em que estas permanecem abertas para descarregar o gás. Durante este percurso, os elementos de vedação e acessórios das válvulas de descarga estão expostos à corrente de gás, portanto, estando submetidas às elevadas temperaturas, impurezas e corrosividade. Então, não pode ser desconsiderado este aspecto também. Em processos de compressão, muito se fala da razão de compressão. A razão de compressão, o RC, é definida como sendo o quociente entre as pressões absolutas de descarga P2 e de admissão P1 medidas no interior do cilindro.
considerando-se ainda que as perdas de pressão nas válvulas de admissão e descarga são desprezíveis, pode-se, como já foi mostrado, dizer que P1 é igual a PA e P2 igual a PD, e a razão de compressão poderá ser escrita como sendo RC igual a P2 sobre P1, que é igual a PD sobre PA. Para falar da razão de compressão máxima, precisamos indicar algumas questões antes. Da equação da eficiência volumétrica na admissão, pode-se verificar que a eficiência volumétrica teórica medida na admissão diminui à medida que a razão de compressão aumenta. Então, pode-se definir a razão de compressão máxima como sendo aquela na qual a eficiência volumétrica é nula. Logo, pode-se escrever que 0 é igual a 1 menos C, abro colchetes, abro parênteses, razão PD sobre PA, fecho parênteses, elevado a 1 sobre K, tudo isso menos 1 e, finalmente, fecho colchetes. Quando resolvo esta equação, para a razão de compressão, temos que a razão PD sobre PA é igual, entre parênteses, 1 sobre C mais 1 elevado a K, sendo que PD sobre PA é igual ao RC máximo. Arrumando os termos, temos que a razão de compressão máxima na admissão é definida como, entre parênteses, C mais 1 sobre C, tudo isso elevado a K, que é o coeficiente adiabático. Esta é a razão de compressão a partir da qual a vazão do compressor se torna nula. Nesta condição, o volume aspirado, VASP, torna-se igual a zero, ou seja, nenhuma massa de gás será admitida pelo compressor a partir do segundo ciclo, pois o volume de gás retido no volume morto do ciclo anterior se expandirá até o pistão atingir o ponto 1, impedindo a admissão de nova quantidade de gás. De forma semelhante, pode ser mostrado que a razão de compressão máxima para que a eficiência volumétrica teórica medida na descarga seja nula é igual à razão de compressão máxima medida na admissão, ou seja, 0 é igual a C, entre colchetes, abro parênteses, PD sobre PA, fecho parênteses, elevado a 1 menos K, mas a razão PD sobre PA elevado a 1 sobre K, ou seja, 0 é igual a C, entre colchetes, abro parênteses, PD sobre PA, fecho parênteses, elevado a menos 1 sobre K, menos 1. Mas, entre parênteses, a razão de compressão PD sobre PA elevado a menos 1 sobre K, onde PD sobre PA é igual à razão de compressão máxima. Então, finalmente, chegamos a uma expressão onde a razão de compressão máxima, deduzida a partir da equação da eficiência volumétrica teórica medida na descarga, é igual a C mais 1 sobre C, tudo isso elevado a K, que é o coeficiente adiabático do gás. Como não poderia deixar de ser, a razão de compressão máxima medida na admissão é igual àquela medida na descarga, e depende do clearance e do expoente adiabático.